Aleluia. Irmãos, eu estou feliz, viu? Por vocês todos estarem aqui. Espero que o Senhor fale fortemente conosco nessa manhã, mudando as nossas vidas, o nosso viver, e que Ele seja glorificado. Amém? Vocês receberam um convite, e nesse convite estava dizendo para nós virmos aqui para escutar como blindar o nosso casamento, sermos ajudados a como tirar águas das fontes de salvação. Não foi isso? Estão lembrados do convite? Que esse era o tema? Quando se fala em blindar, é blindar o quê? Para quê? Quando uma pessoa vai blindar o seu carro, ele não vai blindar um Fusquinha, ele vai blindar um carro que tem valor, não é verdade? Carro que tem dinheiro, para quê? Para que esse carro não seja roubado. E mais do que blindar o carro em si, é blindar quem é o dono do carro, que tem mais valor do que o próprio carro. Mas para blindar um carro, a primeira coisa, a pessoa precisa entender que aquilo que ele vai blindar é valioso, seja o próprio carro, ou seja a própria pessoa, tem valor inestimável, e para blindar esse valor inestimável, ele vai ter que ter recursos para blindar esse carro. Blindar um carro hoje não é barato, não é qualquer um que você vai blindar, não é qualquer coisa que você vai blindar, não qualquer dinheiro que você blinda um carro. É algo que tem valor e você precisa ter o quê? Recursos para poder blindar. E não há nada, irmãos, mais precioso, e nós vamos ver hoje, do que blindar o nosso casamento. É algo inestimável, é algo valiosíssimo e que às vezes a gente trata, muitas vezes com desprezo, ou trata às vezes como uma coisa corriqueira. Não, você tem um tesouro e você precisa blindar esse tesouro. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, e falar em casamento, sempre que se fala em casamento não é algo fácil de falar. Sabe por quê? Casamento é algo complexo, é misterioso e é sobrenatural. Ele é misterioso porque o próprio Deus e a própria palavra de Deus diz que o casamento, ele tipifica Cristo e a igreja. E Paulo diz que a igreja é um mistério de Cristo. A igreja é um mistério de Cristo e o casamento representando Cristo e a igreja é algo misterioso, porque as coisas estão acontecendo nesse universo entre Cristo e a sua igreja, e é uma coisa misteriosa que as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes não conseguem ver, o trabalhar de Deus na vida das pessoas, dos seus filhos, dos crentes que são a sua igreja. É misterioso tudo o que acontece entre nós e Deus, e o mundo não percebe isso. E o casamento também é um mistério onde Deus trabalha em cada um de nós como
cônjuges. E as coisas que acontecem nesse universo, irmãos, para Deus trabalhar em cada um de nós é um mistério também. As pessoas não conseguem enxergar e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É complexo. É complexo porque é a união de duas pessoas completamente, muitas vezes, que não se conhecem, jamais se viram e resolvem, pelo amor, a estarem juntas. É um mistério isso, de repente alguém conhece alguém que nunca viu, se apaixona, quer casar, quer ficar junto. Além de ser misterioso, ele é complexo, porque é uma vida a dois de pessoas completamente, muitas vezes, completamente diferentes. Então, tratar de casamento e querer resolver problemas de casamento não é fácil. Não é tão simples assim. Ele é complexo porque envolve o relacionamento íntimo de dois estranhos, com conceitos, caráter, tradições e costumes completamente diferentes. E tratar toda essa situação não é tão fácil assim. Falar disso, resolver isso não é tão fácil. E também falam que é sobrenatural, porque casamento é algo que foi instituído por um ser sobrenatural. Foi Deus quem instituiu o casamento. E Ele nos envolveu nesse ambiente sobrenatural. Estamos certos, irmãos, de que Gênesis foi Deus quem estabeleceu o casamento ali, quando Ele disse: por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só pessoa. Não somente uma só carne, mas também uma só pessoa. Isso é algo sobrenatural. Quando duas pessoas se casam, não é somente um relacionamento íntimo, sexual, carnal, que torna os dois uma só carne, mas se tornam uma só pessoa. É isso? Tornam-se uma só pessoa. Em Efésios fala para Deus, para o homem, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é uma ordem sobrenatural. O homem não consegue amar a sua esposa, a mulher. O marido não consegue amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é sobrenatural, só pode acontecer porque há algo sobrenatural com você e comigo, que Deus concedeu a todos os homens que se tornam um só. E fala que o marido tem que cuidar da sua esposa, amá-la como o seu próprio corpo. Por que como o seu próprio corpo? Porque quando ele cuida da mulher, ele está cuidando do seu próprio corpo. O marido ama o seu corpo e tem que amar a mulher que tornou uma pessoa só com ele. Os irmãos estão entendendo isso? Que não é só uma questão de tornar-se carne, mas de tornar-se pessoa. Então, quando eu cuido da minha mulher, eu estou cuidando de mim mesmo. Quando eu estou cuidando da minha esposa, eu estou cuidando. Quando eu estou amando a minha esposa, eu estou amando a mim mesmo, porque nos tornei uma pessoa. É diferente do que tornar-se carne e somente isso. É pessoa. Isso é sobrenatural, irmãos. Dá para entender isso? Duas pessoas totalmente desconhecidas se conhecem, se apaixonam e se tornam uma pessoa. Louvado seja o Senhor.
dizer para vocês, irmãos, que Deus tem um projeto, Deus tem um negócio nesse universo que é sobrenatural e que se chama casamento. E viver algo sobrenatural, irmãos, é só com uma vida e poder sobrenaturais. Louvado seja o Senhor, porque nós ganhamos essa vida. Essa vida sobrenatural nós já temos. Eu creio que todos que estão aqui têm essa vida sobrenatural. Quando nós ganhamos a pessoa de Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma vida que é eterna, e essa vida é sobrenatural para poder vivermos esse ambiente, ou nesse ambiente sobrenatural que Deus nos colocou. Louvado seja o Senhor. E talvez você não soubesse, mas você entrou e está envolvido nesse negócio para vivê-lo. Às vezes nós só nos apaixonamos, resolvemos nos casar, mas mais do que isso, Deus nos ajuntou. Deus os ajuntou para vivermos esse ambiente. Talvez você não soubesse disso quando você casou, mas foi Deus que ajuntou você, Deus que ajuntou você ao seu cônjuge, a nós, e nos deu uma vida para podermos viver. Então agora vocês estão sabendo, foi Deus que ajuntou vocês. Não somente simplesmente, Deus me juntou e agora não deu certo. Não, é um mistério governado por Deus e é uma situação, é algo sobrenatural. E para vivermos esse ambiente e esse sobrenatural, Deus nos deu uma vida sobrenatural. Aleluia? Então, diga, eu tenho uma vida sobrenatural. Pode falar, eu tenho uma vida sobrenatural. Uma vida divina. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Deus, então, nos deu e nos fez sobrenaturais. Você não somente tem uma vida sobrenatural, irmão. Eu queria nessa manhã dizer para você que que você e eu, somos e carregamos uma vida sobrenatural. Você é uma pessoa sobrenatural e tem uma vida sobrenatural. Então vamos ver resumidamente aqui. Deus tornou-se homem na pessoa de Jesus, para poder morrer naquela cruz, para trazer a redenção para o homem, e isso é um mistério. Para trazer a redenção para o homem, essa redenção, irmãos, quando Jesus estava ali na cruz morrendo, é uma obra que abalou todo o universo. Quando o Senhor Jesus morreu, houve trevas durante 3 horas. Houve terremotos, sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. E o pecado de toda a humanidade foi cancelado. Satanás foi derrotado, o véu do santuário celeste foi rasgado, abrindo um novo e vivo caminho. Irmãos, nós não imaginamos o que a obra da redenção causou nesse universo por causa de você e de mim. Nós não imaginamos isso, mas aqui está uma pequena amostra do que aconteceu. Trevas, terremotos, sepulturas, mortos ressuscitando, o véu se rasgando de alto a baixo, nos abrindo um novo e vivo caminho.
E a palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, quem estava lá junto com Cristo morrendo? A palavra diz que você e eu estávamos lá. Os irmãos creem nisso? A palavra diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, nós estávamos lá, nós morremos para o pecado, para o mundo, para o ego. O Senhor nos livrou de todas essas coisas, nós morremos para o mundo, nós morremos com Cristo lá na cruz. Quem estava lá, junto com Cristo, morrendo na cruz? Você e eu, você e o seu esposo. Essa obra de redenção, sabe como se chama? Graça. Nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Fomos libertos de Satanás. O que foi que nós fizemos? Nada. Cremos na obra de Cristo. Louvado seja o Senhor. Recebemos tudo isso de graça, imerecidamente, sem pagarmos nada, sem fazermos nada, apenas crendo nesse fato. Estou dizendo que você é sobrenatural, que nós somos sobrenaturais, irmãos. Porque nós morremos na cruz há 2000 anos atrás, juntamente com Cristo, e nós estamos hoje vivos aqui. Participamos dessa obra maravilhosa há 2000 anos atrás. Isso é sobrenatural, isso é misterioso, mas é um fato, é uma verdade. Irmãos, depois que Jesus morreu imediatamente após a sua morte, e durante 3 dias Jesus foi ao Hades, em seu espírito vivificado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,19, que ele pregou aos espíritos em prisão no seu espírito vivificado. Mais do que pregar para os espíritos em prisão, ele foi lá no Hades, irmãos. Foi lá no Hades, porque ele tinha um espírito vivificado, o Espírito de Deus estava nele, ele tinha morrido no seu corpo, mas no seu espírito ele estava lá. Foi lá e pregou os espíritos em prisão, na verdade, esse aqui, espírito em prisão, não são pecadores que estavam lá, mas os anjos caídos que estavam lá. Ele não só pregou, não, ele foi lá declarar a sua vitoriosa obra na cruz. Ele desceu e pregou para os anjos, declarou triunfantemente que tinha vencido o líder deles lá na cruz. Esse espírito vivificante, esse espírito maravilhoso que estava em Jesus, o levou a declarar a sua vitória diante de todas as potestades prisioneiras lá. Todos os anjos caídos. Em Efésios 4, 8, 9, ainda diz lá que ele levou cativo o cativeiro. Quem que estava cativo lá? Olha, irmãos, que eu estou falando de coisas misteriosas e eu estou falando de coisas sobrenaturais. A palavra de Deus diz que ele foi lá e levou cativo os cativeiros, ou ele levou ele pegou aqueles que estavam cativos de Satanás e numa procissão triunfante, ele tirou de lá. Quem estava lá, prisioneiro? Você e eu. Morremos na cruz com Cristo. Nós estávamos lá cativos de Satanás, então ele levou cativo o cativeiro, ele levou todos que estavam cativos, os prisioneiros de Satanás. Quem eram esses? Aqueles que iriam
crer. Irmãos, eu estou falando palavras aqui que parecem loucura. Mas pensem que você e eu, que eu falei desde o começo, nós somos algo sobrenatural. Há 2000 anos atrás, quando Cristo foi naquela cruz morrer, você e eu morremos com Ele. Quando Ele desceu ao Hades, Ele libertou você e a mim, que iríamos crer. Por isso nós estamos aqui, porque naquele dia Ele nos libertou como o cativeiro. Ele nos levou ao Pai, nos apresentou ao Pai, e o Pai nos devolveu ao Filho como presente, como dons, para hoje estarmos aqui. Irmãos, isso é sobrenatural. Você é uma pessoa sobrenatural. Eu sou uma pessoa sobrenatural. Tivemos todas essas experiências há 2000 anos atrás. Os irmãos tinham pensado nisso? Nós morremos. A palavra de Deus em Efésios diz: Cristo morreu e vocês morreram com Cristo. Cristo ressuscitou e vocês ressuscitaram com Cristo. É um fato, irmãos. É um fato que aconteceu e que foi agora desvendado para nós. Bom. No terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. Em seu espírito, ele desceu até as regiões inferiores da terra, mas no terceiro dia, o seu corpo foi ressuscitado. E ele assentou-se nos lugares celestiais. E sabe quem ressuscitou e está sentado com ele nos lugares celestiais juntamente com ele? Eu e você. Há 2000 anos atrás, Efésios 2:6 fala que ele morreu, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, nos levou e nos fez assentar em lugares celestiais junto com ele. Os irmãos estão acreditando no que eu estou falando? Hein? Irmãos, eu estou provando para você que você tem uma vida sobrenatural. Que você é um ser sobrenatural, você não é qualquer um, nós não somos qualquer um. Louvado seja o Senhor, né? Esse Cristo ressurreto e vitorioso se tornou o Espírito que dá vida, cheio de poder, vigor e força, e hoje habita em quem? Em mim e em você. Em você e em mim. Em nós. Que cremos nessa obra maravilhosa, esse Cristo que fez todas essas coisas, que nos fez morrer na cruz com Ele, que nos libertou lá do Hades, e que ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, esse Cristo que se tornou o Espírito, hoje está dentro de você e de mim. Louvado seja o Senhor. Sabe como se chama isso, irmão? A ressurreição de Cristo. Nos fazendo assentar em lugares celestiais. Estando dentro de nós. Nos capacitando com o mesmo Espírito vivificante que estava nele quando ele foi para o Hades. Sabe como se chama isso? Graça. Graça não é só nós recebermos a salvação de Deus na cruz e morrermos com Ele para o mundo e para o pecado e para o nosso ego. Graça é receber o poder desse Espírito dentro de nós também. É por essa graça que nós vivemos. É por esse poder que nós podemos viver hoje, irmãos. Na cruz recebemos a graça salvadora. E hoje, por meio da sua ressurreição, recebemos a sua graça capacitadora e transformadora. Eu disse, irmãos, que o casamento é sobrenatural.
Porque nós temos uma vida sobrenatural para podermos viver esse ambiente sobrenatural. Os irmãos entenderam o que eu falei, irmãos? Deus nos envolveu nesse ambiente sobrenatural, mas também nos capacitou sobrenaturalmente para vivermos esse momento. E aí eu pergunto, se temos essa vida sobrenatural dentro de nós, se já recebemos esse poder para viver o casamento, por que muitos casamentos estão se desmoronando e sendo muitos desfeitos pelos cristãos, que têm essa vida, que têm esse poder? Por que, irmãos? Talvez é porque nós não temos a ideia de quem nós somos e o que Deus nos deu. Somos cristãos, temos uma fé, somos mais do que isso. Somos pessoas que viveram há 2000 anos atrás experiências sobrenaturais e que recebemos um poder para viver isso. Talvez a gente não conheça, talvez os cristãos não conheçam o poder que tem dentro de si. Não conhecem o motivo por que Deus estabeleceu o casamento. Não é só para satisfazer a minha alma ou a minha carne. Existe um propósito de Deus para isso. Porque muitas vezes, irmãos, negligenciamos a resolução de problemas dentro do nosso convívio matrimonial. Eu falei que casamento é complexo, são pessoas diferentes, com caráter diferentes, sentimentos diferentes, tradições diferentes. E isso causa, muitas vezes, problemas. Problema tem em qualquer lugar. Inclusive no casamento, principalmente. Mas por que a gente não quer resolver os problemas? Irmãos, nós fazemos muitas vezes academia. Eu não faço. Mas para quem faz? É fácil. Você tem um objetivo. Você vai lá para a academia e você se sujeita a chegar muitas vezes no horário, levanta cedo ou fica até de noite, vai de madrugada. Você faz todos os exercícios que são obrigatórios. Tem irmã ali que mexe com a academia, né? Você sabe como é que é. Não é fácil, você tem que se esforçar. Porque você tem um alvo, você tem um objetivo. Ou ficar mais bonito, ou se fortalecer, ganhar músculo, ganhar massa muscular. E você sofre muitas vezes por causa disso. No nosso trabalho, nós temos que chegar no horário. Temos que muitas vezes nos submeter a um patrão, a um gerente que nós não nos damos. Mas eu tenho um objetivo. Eu botar o dinheiro na minha casa, eu botar comida na minha casa. E aí eu me esforço para chegar no horário, eu me esforço demais no meu trabalho, eu faço cursos para me aperfeiçoar, e não é fácil. Se nós temos um comércio, nós temos uma indústria, se nós temos um negócio, nós fazemos de tudo para poder manter esse negócio, porque a gente sabe o que quer. Pega dinheiro no banco emprestado, não dorme à noite porque tem que pagar a conta, e tem que enfrentar funcionário com como é que chama? Com ação trabalhista e não sei o quê. E você faz de tudo para poder manter essa empresa. Busca conhecimento. Faz de tudo para manter o negócio. E aí eu pergunto, por que então não queremos, ou não temos disposição para tratar as situações desagradáveis no nosso relacionamento? Por quê?
Quando a gente tem uma empresa, a gente procura fazer, se aperfeiçoar. Eu lembro quando eu dava consultoria para o Sebrae, na área de qualidade, alguns empresários viam a situação da sua empresa e buscavam, eu quero esse negócio, eu quero as ferramentas da qualidade para ter produtividade, isso e aquilo. Muitos se empenhavam para poder manter a sua empresa. Tinha outros que sabiam dos seus problemas, que a empresa não estava bem, mas ele não ia, não tinha comprometimento da sua empresa, mandava o gerente, mandava um funcionário de segunda categoria para participar do curso, o coitado ia lá, aprendia uma coisa e não tinha poder para poder fazer ou implementar as coisas na sua empresa. E eu chamava aquilo, quando uma era empresa, quando o empresário ia lá, sabendo e tomava para si a responsabilidade. Outro, quando mandava o funcionário dizer, isso não é uma empresa, isso é uma firma. Sabe o que é firma? É uma empresa pejorativamente velha, antiga, cheia de conceito. O patrão, o presidente, o dono da empresa não tinha nenhum compromisso com aquilo, de resolver. Não queria resolver, mas não queria se empenhar. É uma firma. Ele ia tocando a sua firma até quebrar. Porque não se adaptava às coisas, não se aperfeiçoava. Irmãos, o nosso casamento não é uma firma. Para a gente ir tocando, vai tocando a firma até ver o que dá. Os casais muitas vezes, vamos deixar como está para ver como é que fica. Irmãos, se nós temos esse pensamento, eu vou dizer uma coisa, não vai ficar. Vai quebrar a firma. Porque os dias são diferentes. Antigamente os casais ficavam porque as mulheres não tinham emprego, não sabiam, tinham que cuidar dos filhos, muitas vezes sujeitavam ao seu marido, ao seu esposo, para poder ter um lugar onde morar. Hoje, as mulheres são mais independentes, não deu certo, eu vou viver minha vida, só vai viver sua vida. Irmãos, isso não é o propósito de Deus. O nosso casamento não é uma firma para a gente ir tocando, para deixar como está, para ver como é que fica. E o que nos influenciam isso, irmão? O que influencia essa nossa atitude? Os costumes hoje, irmão, das nações, dos povos, estão sendo deterioradas de uma forma espantosa e estão contaminando e influenciando as nossas vidas. O mundo está se degradando, está influenciando e contaminando as nossas vidas. Como? Porque os nossos olhos, o nosso coração, muitas vezes, estão colocados nos costumes do mundo. Irmão, qual é a nossa referência hoje, irmãos? É a palavra de Deus? Ou são as novelas? É a Bíblia? Ou os posts e vídeos que nós seguimos, que influenciam totalmente o nosso ser? Deus, quando tirou o povo do Egito, em Levítico, ele disse que ia colocar numa nação que ele, em povos, tomar o lugar dos povos que ele tirou da boa terra, lá da terra de Canaã, por causa dos costumes perversos dessa nação. Deus queria um povo que escutasse e que vivesse os seus estatutos e mandamentos. Irmãos,
Somos influenciados porque lemos pouco a Bíblia. Somos influenciados, irmãos, porque não temos comunhão um com o outro. Nós não damos crédito muitas vezes à palavra de Deus. Ficamos como está para ver como é que fica. E quando nós vemos o nosso casamento, está balançando, está em frangalhos, irmãos. Você e o seu esposo não são qualquer um, vocês são pessoas que ganharam uma vida sobrenatural para viver um momento sobrenatural, um ambiente sobrenatural que é maravilhoso. Conheço pessoas que se separaram, conheço pessoas que moram sozinhas, que desejam ter uma família. Conheço jovens que desejam, esse é o desejo porque está no coração do homem e da mulher, porque é um plano de Deus, é um projeto de Deus, é algo divino. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa e encontrar a sua esposa, do que encontrar os seus filhos e ser bem recebido, ser acariciado. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa, a sua esposa e o seu marido estão ali para poder te valorizar, te elogiar. Quem não quer isso? O ambiente em que nós temos esperança de termos filhos e de termos netos. Se alguém aqui não tem neto, eu vou dizer, é maravilhoso. É porque a família é projeto de Deus. A família é a base da igreja. Sem famílias fortes não há igreja forte. Os irmãos entendem? Compreende o que eu estou falando? Eu vou terminar, irmãos. Passei um pouco do tempo. Seu casamento não é uma firma, é uma empresa celestial. Seu casamento não é uma firma para você ir tocando, é uma empresa celestial. E Deus lhe deu um sócio, esposo e esposa, para gerenciar um negócio que é divino. É divino. Deus deseja a produção de uma família com caráter celestial. E isso é divino. Isso é sobrenatural. Então, irmãos, vamos nos capacitar, tá? O negócio de Deus, a empresa de Deus tem um manual. Quando uma empresa, deixa eu falar para vocês, quando uma empresa quer se estabelecer no mercado, ela precisa de procedimentos. Sabe o que é procedimentos? São receitas para cada atividade. Fazer assim, assim, assim. Vocês já foram lá comer o bolo lá da casa de bolo? Você vai lá, é a mesma receita, é o mesmo bolo. Por quê? Porque tem uma receita que faz com que aquele bolo seja igual sempre. E uma empresa, quando ela quer crescer, ela faz a receita do bolo, ela faz a receita de como fazer o bolo, os materiais, os ingredientes. E a Bíblia é o nosso manual de procedimento. É o nosso livro de receita que Deus deu para o casal fazer. Então, se você quer se aperfeiçoar no seu casamento, capacite-se na Bíblia, primeiramente, temos que ler a palavra. A palavra nos ilumina, nos dá direção e nos lava. Para vivermos esse ambiente, nós vamos orar, nós temos que orar mais, irmãos, e juntos para ganharmos graça suficiente, para pedir perdão, para perdoar, para nos humilhar. E isso é sobrenatural. Pedir perdão, perdoar, nos humilhar, não é algo humano. Tem que ter um poder sobrenatural. Tá certo? Vamos ter comunhão
para aparar as arestas. Irmãos, Deus já nos supriu com todas as coisas. Ele nos deu um espírito vivificante. Aquele espírito de Jesus que foi lá na prisão proclamar a sua vitória é o mesmo espírito que está em nós. O espírito de força e de poder. E Deus ainda nos providenciou um trono que flui graça. Esse trono é porque alguém venceu, está no trono e tem disponibilidade para nos dar o que nós precisamos. Por isso Paulo fala, achegai-vos diante do trono da graça para receber misericórdia e achar graça para a ocasião oportuna. Sempre no casamento tem uma ocasião oportuna para você ir ao trono da graça, para pedir poder para perdoar, poder para se humilhar, poder para pedir perdão. Louvado seja o Senhor. E mais do que isso também, irmãos, dentro de nós, a palavra de Deus em Romanos 5,17 diz que nós já recebemos a abundância da graça. Eu disse para os irmãos que aquilo que Cristo fez na cruz chama-se graça, e aquilo que Cristo nos deu mediante a sua ressurreição também chama-se graça. E nós temos a abundância da graça dentro de nós. E nós podemos reinar em vida. Romanos 5,17 diz, porque nós recebemos a abundância da graça, nós podemos reinar em vida. Você quer reinar em vida? Quer reinar no seu casamento? Você quer ter uma vida reinante, gloriosa dentro da sua casa? Exercite o Espírito. Louvado seja o Senhor. Leia a palavra de Deus, tenha comunhão. E aí nós vamos deixar de ser influenciados pelos costumes das nações. E vamos ser dirigidos pelo estatutos de Deus, pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.